Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a fase de regeneração. O que significa isso, né? Então, essa fase de regeneração, na verdade, todas as etapas da transição planetária, elas de alguma maneira se sobrepõem, né? Então, não existe algo que tem que terminar e a gente vai esperar a última pecinha, né? A última coisinha para depois começar outra fase e assim. Elas vão acontecendo por ondas, né? Ondas sucessivas. O que significa? Significa que todos nós passamos, vivemos diversos ciclos, muitos ciclos. Nossa vida é feita de ciclos, né? Então, esses ciclos que nós passamos, evolutivos, ou seja, nós vamos percebendo, vamos aprendendo, vamos ressignificando, vamos modificando, né? Vamos reagindo, começamos a reagir diante de situações, depois começamos a responder diante de situações parecidas, similares, tudo isso são ciclos, ciclos da nossa própria evolução, ciclos da consciência. Então, quando a consciência de um ser, né, a alma ou consciência, ela compreende determinado movimento, ou seja, por que ela está naquela circunstância, o que ela pode aprender com ela, e vai fazendo esse trabalho, a alma vai evoluindo, vai crescendo e em consciência, ou seja, vai tendo mais luz, mais capacidade, não que ela não tivesse quando chegou aqui. Então, esse é a grande revelação, né? Por isso que a gente fala fase de revelação, purificação, depois revelação, depois regeneração, porque são movimentos da própria alma, da própria consciência. Ou seja, para que eu possa ver aquilo que eu sempre fui, eu preciso, primeiro, purificar aquilo que eu sinto, purificar aquilo que eu penso, purificar o meu corpo físico, porque tudo passa pela fiscalidade, tudo passa pela experiência. Então, a experiência física de acumular sentimentos negativos, ela impede a fase de purificação de acontecer, né? Então, a purificação acaba sendo mais intensa pelo acúmulo de emoções negativas. E aí a fase de revelação, ou seja, de eu perceber que fui eu mesma que gerei aquelas emoções, porque eu não tinha controle, não tinha domínio, então isso tem que vir para o consciente. Então são ondas energéticas, ondas que vão trazendo mais consciência, mais luz para nós compreendermos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, até a gente chegar nesse quem somos de volta. Então, o caminho de retorno nada mais é do que a gente voltar à nossa essência, voltar àquela frequência, àquela vibração que nós sempre tivemos, porém, exige um movimento energético que não pode acontecer tudo de uma vez. Por isso, não pode acontecer tudo de uma vez, porque estamos com o nosso corpo físico dentro de um espaço-tempo. Então, o nosso corpo físico vai perceber, vai ter a capacidade de perceber determinadas coisas e atuar sobre elas. Eu posso atuar sobre determinados sentimentos, pensamentos, naquele movimento daquele ciclo. Então, eu esgoto aquilo e passo para outro ciclo que vai estar em outro nível vibracional, em outro nível energético, um pouco mais elevado que aquele anterior. Então, vai facilitar a caminhada, vai facilitar a compreensão. Quando entramos numa terra regenerada, significa que tudo isso já foi feito. Ou seja, que grande parte da purificação já aconteceu, já existe uma massa crítica, que é uma quantidade de pessoas que já fizeram isso, no seu próprio processo, e, consequentemente, essa frequência mais elevada já pode ser disponibilizada para a Terra, porque existem seres que estão ancorando a energia. Então, na linha de frente, vamos chamar assim, né? Existem os ancoradores das frequências. Então, são seres que despertaram, que já chegaram despertos. Então, todos nós, alguns de nós, né? Todos não, mas alguns de nós chegamos despertos. Nós percebíamos que não nos encaixávamos,
percebíamos que a gente via as coisas de uma maneira diferente, porque nós estávamos em algum nível despertos. Não sabíamos, não lembrávamos exatamente qual é a nossa origem, o que a gente veio fazer, etc. Mas percebíamos o deslocamento da nossa própria energia em relação à energia que existia, a energia planetária do planeta Terra. Era discordante, porque a gente já estava num outro ponto, num outro nível energético, num outro nível de consciência. Então, recuperar isso é a regeneração. Eu retomo esse caminho, retomo isso que eu sou, e então eu participo ativamente da regeneração do planeta. Porque quando nós fazemos o nosso processo, entendemos, né, que o planeta não pode mudar se a gente não mudar. Então, quando a gente faz isso, aí sim, mais consciente, com mais consciência, a regeneração toma uma proporção acelerada. Então, a fase maior de tempo, da percepção nossa de tempo mais difícil, ela estava na purificação. Ou seja, num movimento onde é necessário que o ser tome a ação, as rédeas da sua própria vida para fazer o seu próprio processo de purificação. E muitas pessoas caem na zona de conforto porque continuam relutando com isso e colocando para os outros a responsabilidade. Então, não, o problema não é meu, é do outro. E começa aquela discussão, aquela confusão energética de emoções que nem de um lado nem de outro quer fazer. Até que alguém toma a decisão e fala, eu vou fazer. E quando esse alguém toma a decisão, tudo que está conectado a esse alguém, entre aspas, né, começa também a se mover. E assim são as ondas sucessivas. Então tudo está conectado, eu vou percebendo, eu vou fazendo, até que chegamos numa fase mais centrada, que é a fase de regeneração, que é a fase onde o planeta, né, está passando pela sua própria evolução e ele energeticamente não suporta mais situações de purificação, nem situações que ainda estejam ocultas, que a revelação ainda não trouxe. Então ele vai puxar tudo isso para trazer à tona a verdade, né? A verdade eterna de cada um, dentro do seu próprio processo, dentro, obviamente, das suas limitações do seu próprio ciclo e dentro do que ele pode contribuir nessa fase de regeneração. Então, todos nós nos alinhamos à consciência. E é essa consciência que vai nos mover, a nossa própria, que vai nos mover dentro desses movimentos, né, de purificação, revelação e regeneração, para que a gente possa cumprir as nossas tarefas, a nossa parte. E isso é o plano evolutivo, né, um plano, a grosso modo, evidentemente, né, de transformação, de modificação, de reconhecimento da consciência cósmica, que somos consciência cósmica e não somos uma consciência física, meramente física, humana, que vive em função de tarefas operacionais, né? Vivendo como máquina, como robô, e desconectada da fonte, desconectada do divino. Então, o resgate, a grande operação desse planeta, uma das maiores operações que existe, é a chamada Operação Resgate, né? Então, é o resgate das almas de cada nível, do nível que ela estiver. Então, se ela está mergulhada numa purificação, não consegue sair daquelas emoções, ela vai receber ajuda para transcender aquilo por conta de uma frequência mais elevada, que vai ajudar nesse processo com mais facilidade do que no movimento anterior, onde as energias densas estavam muito fortes, por uma quantidade muito grande de pessoas que estão num estado de inconsciência, que nem sabem do que está acontecendo. Então, com essa bifurcação das linhas do tempo, que é a linha evolutiva e as linhas que ainda não alcançaram esse ponto de entrar numa evolução, mas que estão nesse caminho, e outras linhas que não vão entrar, porque não vão entrar, enfim, são escolhas, né, que não sabemos, da própria alma,
Então, isso vai se bifurcando e vai se reorganizando. Então, as pessoas vão se reencontrando por afinidade energética, por ressonância vibracional e não mais por diplomas, né? Então, eu li uma mensagem recente que falava sobre isso, né? Não, porque não é confiável quem tem o diploma X, Y, Z, né? Não existe isso, né? Porque a confiança não está no diploma, a confiança não está no conhecimento externo, a confiança não está nos cursos que eu fiz. A confiança vem da alma, a confiança vem da existência. Eu confio porque eu existo, né? Então, quando a gente percebe que existimos, a confiança vem do plano superior que nos colocou aqui, de Deus que nos colocou aqui. E nós estamos aqui a serviço dele, a serviço do todo, né? Não estamos a serviço do diploma. Mas o diploma pode nos servir num determinado momento, porque nós desempenhamos uma atividade através dele, conhecemos algo e com essa atividade a gente cresceu em consciência. Então a gente não pode jogá-los fora, ao mesmo tempo que não pode atribuir a eles a ter confiança ou não ter, né? Então não existe. No momento em que a consciência se torna autoconsciente, ela por si só ela está vendo a realidade de uma outra maneira. Então ela consegue perceber que aquele curso, né, o curso que eu fiz, ele foi importante naquele momento para que eu pudesse transitar dentro do mundo, me conectar a determinados humanos que estavam naquele nível, para que eu pudesse compreender mais sobre a vida humana fazendo aqueles cursos e para que eu pudesse aprender junto com ela, porque estou dentro de um corpo humano, de uma vida, de um ser humano. Então, todos nós fazemos determinadas coisas por orientação superior, porque aquilo tem um significado. Nunca é fazer por fazer. Nunca. Sempre tem algo que a gente precisa aprender ali em vários níveis. Então, a gente tem que somar isso. Então, é o momento de a gente somar, não desperdiçar nada, fazer essa síntese de todas as nossas experiências, dos cursos feitos, aproveitando tudo que a gente aprendeu, mas sob os olhos, né, uns olhos, né, mais elevados, sob essa perspectiva mais ampla do espírito, né, uma perspectiva onde a gente percebe que existe uma coordenação superior que nós nos reportamos, mas somos seres que não estamos abaixo nem acima. Mas o que significam essas hierarquias? Significam níveis de consciência. Então a gente está retomando isso e retoma isso na regeneração. E a regeneração, ela passa a ser um processo que tem que acontecer, não mais como o processo que nós vivemos do começo da transição planetária, toda essa vai, mas não vai, é, mas não é, todo esse jogo. Não. Quando se entra num processo desse tipo, vai, não tem mais, não volta, não tem mais volta. Então a regeneração significa estamos na nova Terra, já estamos. Então se nós estamos, tudo aquilo que não era mais, que pertence à velha Terra, vai ser sintetizado por nós, para que a gente consiga levar na nossa mala, na nossa bagagem, somente aquilo que faz sentido para a nossa experiência na nova Terra. Então tudo se torna mais claro, mais leve, mais simples e objetivo e transparente. Então as leis começam a operar diretamente, as leis superiores, as leis universais. Então na fase de regeneração não existem outras, não existe. Então na fase de regeneração tudo que tem que ser implementado vai ser trazido, né? Então tem seres que vão canalizam informações, canalizam tecnologias, canalizam. Por quê? Porque vem do todo, né? Vem diretamente da fonte e isso é implementado e disponibilizado. Então, quando uma tecnologia de cura, uma tecnologia
O que é uma tecnologia de cura? Né? É uma tecnologia de realinhamento energético, trazendo de volta a gente para a nossa frequência, para a nossa essência. Então, muitos seres fazem isso sozinhos, entre aspas, né? Com essa comunicação e através de meditação e outras técnicas, e outros podem precisar de uma tecnologia física, que também vai ser disponibilizada no momento adequado, que comporta as mesmas frequências, mas existe uma tecnologia na fisicalidade onde você interage com essa tecnologia para chegar nesse nível de frequência de realinhamento. Então isso vem dos nossos irmãos estelares, né, de seres extraterrestres, não é uma tecnologia da velha Terra, e aí a gente vai entender que a fase de regeneração, ela une tudo, né? Então une as civilizações mais evoluídas, ajudando as civilizações que estão no processo de transição, que já alcançaram um determinado nível de consciência e que têm capacidade de receber essas tecnologias. Por isso que existem esses movimentos que vão acontecendo por etapas, entre aspas, porque é aquilo que a gente tem capacidade de absorver. Então, um ser está disponível determinada tecnologia para ele, para um pode estar, para outro não. Mas não é porque Deus falou não, né, o todo falou não, eu vou escolher esse. É por conta do nível que ele já está de frequência e do nível que ele está da tarefa ou da atividade que ele veio fazer. Então, o outro pode ter um outro processo ali a ser aprendido antes de receber essa tecnologia. E assim, as almas, né, tudo vai evoluindo, todos vão evoluir. Só que cada um no seu próprio ritmo, com a sua própria organização interna, que é atrelada à nossa energia, à nossa frequência, à nossa vibração, o conhecimento que alcançamos até determinado ponto para entrar nessa fase de regeneração. Então, regenerar, né, significa justamente a gente colocar a mão na massa, né, e fazer o nosso processo sem pressão, sem querer correr, sem querer impor. Ele é energético e vai acontecendo pouco a pouco, conforme a nossa própria capacidade de compreender. Compreensão significa que na experiência eu mudei. Mudou. Então mudou a chave, aquilo que fazia parte de um ciclo, terminou. Aí vem outro. Então esse é o ponto que cada um de nós tem que ir trabalhando, né? E absorvendo e incorporando e vivendo até a gente entrar nessa fase. E quando entrar nessa fase é o projeto como um todo. Então é a nova Terra e nós vamos viver isso, viver dessa forma. Viver sob as leis superiores, viver um plano evolutivo e não mais o que a gente viveu nessa bifurcação, nessa transição. É a consolidação da linha do tempo de cada um de nós para a gente permitir que flua livremente e tranquilamente. Gratidão.